começamos mais um Motivação. Hoje a história é com a Juliana, superando o ex, superando o término final de um relacionamento. Quem aí se identifica ou tá com dificuldade. Mas para você que não tem como ficar aqui no canal 520 Claro Net TV Galega, vai estar no YouTube, então já se inscreve lá no canal Tamaris Lisfeld ou da TV Galega Oficial e assista esse programa que é imperdível. Obrigado pela tua companhia aqui, Juliana, contar a tua história pra gente. Quer dizer, obrigado pelo convite, né, Juliana? Eu que tenho que agradecer. Na verdade, é um convite, né? Porque muita gente, eu acho que passa por essa situação. Nossa, fim do relacionamento, assustador. seja na adolescência, né? Quem nunca ficou naquela, vamos falar a palavra, fossa. Exatamente. Quanto tempo tu ficou no relacionamento, Ju? A gente ficou junto 10 anos, né? Mas nós nos conhecíamos há 13 anos. Então, é uma grande história. Vocês namoraram depois? Namoramos, noivamos, casamos, todo... Como manda o figurino, né? Tivemos 2 filhos. Tiveram filhos, olha, mais complicado ainda, então. E no momento da separação, um deles, que é o nosso filho mais novo, ele ainda era um bebezinho, um pouco mais velho que a tua menina. Olha só. Então, foi um momento bem delicado, realmente. Quanto tempo já passou do término? Agora, nossa, 2000 e... Foi um pouco antes da pandemia. 2020. 2020, 2019, 2020. E ainda tinha a pandemia que trazia um contexto ainda mais desafiador para aquele momento, né? Nossa. Que a vida social praticamente foi extinta naquele período. É verdade. Onde você tinha era o quê? A base, a família, os filhos... marido, né? Os relacionamentos. Os relacionamentos, Mas foi um pouco antes ali da pandemia acontecer. E como foi, Ju? Tu aceitou de boa? Difícil, né? A pergunta que eu não quero calar. Eu acho que mesmo quando é a gente que termina, nós temos dificuldade em aceitar, em decidir de fato, em entender por que a gente está fracassando, né? Porque querendo ou não, quando a gente define que vai construir uma história ao lado de alguém, né? Sim. Seja um relacionamento, ou seja uma carreira. Quando aquilo não dá certo, quando aquilo não atende às nossas expectativas, a gente se sente fracassando. Então, independente quem termina, mas claro que quando a outra pessoa toma a iniciativa é mais complicado pra gente aprender a lidar, né? Porque você se sente culpada, Você se sente culpada, então aquilo é um fracasso, Quando a gente tem uma família mesmo, é ainda maior, porque tem que lidar com as suas expectativas e com como você acredita que a sociedade vai, né? Que a tua família vai te olhar, que as pessoas vão te olhar. Uma mulher separada. Eu acho que esse é o ponto que pega muitas pessoas, né? Uhum. Sim, porque imagina, tu pensa assim, nossa, agora eu vou ser separado. Agora, todos os julgamentos que vão vir a partir daquele momento, a partir daquela decisão, sabe? Vou ser mãe sozinha, todos aqueles medos que envolvem. Sabe? Então, foi um momento realmente muito difícil. Olha, eu digo com facilidade, foi o momento mais difícil da minha vida. Não só por conta do término, mas por conta do contexto que estava toda a minha vida. Quem terminou? Ele, no final, que tomou a iniciativa de dizer assim, não, vamos terminar. Então, sim, quem terminou ali no final foi ele. E eu resisti bastante, assim. Teve momentos em que eu confesso que eu me humilhei. Pra dizer assim, quem não... Quem é melhor? Já vão deixando o like aí, por favor. De dizer assim, não faz isso. A nossa família, a história que a gente construiu e o nosso casamento... É porque tu casa pra não separar, né? Isso. A gente casa pra não separar. Então, tem até a crença de que eu vou estar desagradando a Deus. Porque eu fui lá e assumi um compromisso. E tinha isso. Isso também ficava... Martelava comigo. E eu percebo hoje, lidando com outras pessoas, que não é só uma coisa que aconteceu comigo, sabe? Olha... Então, é bem desafiador. Realmente, acho que é um dos pontos mais desafiadores da minha vida. E o término de vocês aconteceu porque vinham de uma série de coisas, mas não foi uma coisa que terminou, ele tem outra pessoa. Não, naquele momento não, né? Não só o meu, mas como todo término, ele é um desalinhamento. Sim. A gente até estava conversando sobre isso, sim, né? Vai desalinhando. Não é nada, não vem do nada. Sabe? Às vezes as pessoas dizem, mas ele terminou comigo do nada, ou ela terminou comigo do nada. Nunca é do nada.
vem num desalinhamento. Uma pessoa pensa de uma forma, a outra pensa de outra forma. Uma pessoa tem determinados objetivos, quer uma coisa para a vida dela e a outra quer. E são coisas simples. Sim. Ah, eu quero me alimentar de uma forma saudável. Sim. E a outra pessoa não quer. E essa aqui não consegue despertar o desejo e fazer com que a outra se movimente, mude e as duas caminhem na mesma direção. Ah, eu quero praticar atividades físicas e a outra pessoa não quer. Eu gosto de filmes de ação e essas pequenas coisas, a forma de lidar com o dinheiro e por isso tantos casamentos, né, acabam por conta do dinheiro. Não é por conta do dinheiro. É porque eu estou desalinhada as pessoas pensam de formas propósitos, diferentes. Né? Propósitos diferentes para as questões do dia a dia. Não quer dizer que uma tá errada, a outra tá certa. Não, porque, né? Estão só se desalinhando. Só que chega um momento que aquilo passa a se tornar insustentável, que a gente não sabe como lidar ou como se comunicar de uma forma que consiga perdurar o relacionamento. Bem difícil, né? Quantas pessoas devem estar se identificando em casa assistindo isso aí? Ou que terminou um relacionamento... Ou às vezes até deve não se sabote, por favor, né? Será que eu errei nisso, errei naquilo, né? E às vezes para quem não terminou ainda, ouvindo isso, tem a chance de perceber e entender onde precisa alinhar, né? E o término, ele não... Deixa eu pensar onde é que eu preciso. Você pensou em casa também, né? Onde você pode se alinhar. Sim, porque, querendo ou não, o casamento ele é uma construção todos os dias. Né? A gente conquista, casa e daí pensa, pronto, acabou, tá conquistado, não precisa... doar todos os dias. É todos os dias. Só que todos nós mudamos ao longo do tempo. Todos nós mudamos. Nosso paladar muda. O que acontece é que a gente aí não consegue mais caminhar mudando na mesma direção, indo junto, sabe? Ô, Ju, e como é que foi pra te superar? Como eu falei, no primeiro momento foi bem difícil, né? Assim, batalhei, né? Queria muito, batalhei. Mas teve um momento que foi crucial, que eu digo, e foi o momento da minha decisão de superar. E decisão, para mim, é um dos pontos mais importantes para a pessoa que quer superar. Ela tem que decidir. Decisão é uma força interior que tu diz, não, deu, acabou, não vou mais passar por isso. E nesse momento eu decidi colocar as minhas forças para criar a minha vida de novo, para construir uma nova vida, para parar de olhar para trás e ficar pensando nas memórias e nas coisas que eu vivi, sabe? Então, esse ponto ali para mim foi realmente crucial. Foi o que eu posso dizer assim, acelerou. Foi a virada de chave que acelerou o processo de uma forma assim que eu acho que nem eu conseguia conceber lá atrás. A ponto de hoje eu olho e agradeço o fim. Hoje eu agradeço que a gente tomou caminhos diferentes. Para a felicidade dele, para a minha felicidade, para a felicidade dos nossos filhos, entende? Sim, até porque vocês têm um laço para a vida toda, né? Exatamente. Ele se fez um pai presente depois do término? Sim, sim. É isso que muitas pessoas em casa querem saber também, né? Nem todo mundo isso acontece, mas isso também é parte da gente conseguir se equilibrar emocionalmente, os nossos pensamentos, para aprender a lidar com outra pessoa. Sim. O término ele é uma oportunidade de a gente aprender a lidar com as pessoas nos relacionamentos, sabe? Se a gente não se desenvolve, terminou, beleza. Eu não aprendo nada com o que aconteceu, eu só vou para um próximo relacionamento, ou mesmo no meu relacionamento com ele, né? Nesse momento de... Tu tem que resolver as coisas. Sim. Tem que assinar um divórcio, tu tem que continuar convivendo, no meu caso, né? Sim. E se a gente não aprende nada, a gente não aprende a se relacionar de novo. Aí eu vou para um outro relacionamento e vou viver o mesmo ciclo. E no começo é tudo maravilhoso. Depois de 2 anos tá lá, acontecendo os mesmos problemas, sabe? Então, é preciso olhar para trás e aprender com o que aconteceu. E continuando, como foi esse... Virou a chave? O que tu buscou? Dá para dar uns spoilers para as pessoas? Até porque a Ju, ela tem um curso, né? Isso, é um curso de desenvolvimento. Não existe a mentoria, tá? Já perguntei para ela. Às vezes a pessoa, eu quero uma mentoria, porque tem todo um trabalho, todo um contexto que a pessoa precisa entender para superar o fim de um relacionamento. Eu já estudava sobre mentalidade desde os meus 17 anos, né? Então... uma bagagem longa, né? Eu tenho uma bagagem, isso já dão 20 anos, né? Estudando e me aprofundando nesse assunto. Então, eu já sabia o que fazer.
O que aconteceu é que ali a gente passa por uma espécie de luto. Sim. Da raiva, da mágoa, a gente fica assim, parece que até num ciclo, né? De pensamentos ruins, aí uma hora tu sente raiva da pessoa, outra hora tu sente mágoa, outra hora tu sente culpa, saudade, aí tu começa a olhar pra trás e se arrepender. Então aquilo assim fica... Te martelando. Martelando, a pessoa não consegue parar de pensar. Não consegue parar de pensar. Sim. Como eu tinha toda essa bagagem, o que eu fiz? Eu peguei isso e fiz um filtro mesmo. Sim. O que é essencial para eu sair daqui melhor? Né? Porque superar é isso para mim, se tornar melhor a partir dessa experiência. Do que adiantaria se eu... eu esqueci ele, mas continua a mesma pessoa. Melhorou para quem? Para mim, como mãe, para as pessoas no geral, assim, como eu te comentei, né? E foi onde surgiu isso, assim, diariamente eu recebo... e isso até me emociona mesmo, assim. Diariamente eu recebo mensagens de mulheres, de pessoas que dizem que se inspiram em mim, sabe? Olha só, Ju. E foi de onde esse caminho para eu desenvolver o curso veio vindo de forma naturalmente. De tanto eu receber mensagens, de tanto elas me pedirem ajuda, de tanto elas me ligarem e dizerem, meu Deus... Perguntas do tipo assim, para tu entender, o que tu pensa de manhã quando tu acorda? Nossa. Porque quando a pessoa quer superar... Não, mas quando a pessoa terminou e quer superar, qual é o primeiro pensamento quando ela acorda? O ex. Aquela dor. Ela dorme, daí ela... Ai, meu Deus, vou estar em paz porque eu vou dormir e vou esquecer. Mas quando acorda, às vezes acorda chorando, entende? Então, o que eu fiz, que né? Angustiante isso, né? É mesmo. Eu não sei se tu já terminou alguma vez e de não lembrar, lembro. Se faz tanto tempo, é bom nem lembrar, né? Se aconteceu, eu já superei. Não, ainda bem. Se aconteceu, eu já superei. Claro. Mas assim, o que eu fiz? Foi entender os mecanismos que a nossa mente faz. Sim. Então, ora eu tenho capacidades na minha mente, certo? Então, ora a minha mente está olhando para o passado, para as minhas memórias, lembrando do que acontecia, lembrando das viagens, sabe? Ou do que acontecia de ruim, né? Que ele falava isso, que ele falava aquilo, que a gente brigava isso, lembrando. Ora, ela está aqui no presente, olhando para o que está acontecendo agora, mas tendo uma perspectiva que pode ser boa ou pode ser ruim. Olhando para a minha vida dizendo assim, nossa, vai ser horrível agora, eu sem ele, o que eu vou fazer, sabe? Ora, tá lá no futuro, imaginando. Tô bem. Projetando a minha vida lá no futuro. Só que daí acabou o relacionamento. Eu tinha objetivos com a pessoa, eu tinha sonhos com a pessoa. Acabou, eu não consigo imaginar, fica sem perspectiva. E até pessoas que me procuram falam isso. Eu não consigo imaginar agora a minha vida como vai ser. Como vai ser sem essa pessoa? A pessoa não consegue criar novos projetos para si mesma. Então, se reinventar, né? Se reinventar. Isso que eu chamo das capacidades mentais, né? Se tu não consegue pegar isso, perceber e colocar isso na direção do término, na direção da superação, vai ficar ali presa no término. Esses pensamentos, essas capacidades, elas vão impactar diretamente na forma como a pessoa se sente. É só tu pensar, vamos até ir para um outro exemplo. Pensa numa demissão de um trabalho. Sim. Tem pessoas que vão olhar para essa demissão e vão pensar assim, isso é uma grande oportunidade. E conseguem projetar um futuro incrível a partir daquilo. Agora eu vou ganhar mais, agora eu vou trabalhar com o que eu gosto e por aí vai. Sim. E tem pessoas que vão olhar e aquilo vai ser o fim da vida, digamos, né? Nossa, o que eu vou fazer agora? Vão olhar de uma perspectiva negativa. Sim. Sabe? Então, isso também acontece ali no fim do relacionamento. E isso impacta no emocional. E por isso a pessoa, ou ela se mantém triste, ou ela vai desenvolvendo o estado de esperança de novo. Sim. Tendo esperança num futuro, sabe? E é um exemplo muito prático, assim, que muitas pessoas às vezes ficam no término de relacionamento, trabalho, enfim. É viver esse luto no momento, mas depois, o que eu faço com isso? Tem duas direções, que eu faço né? Com essa dor? Gente, eu tava falando com uma moça até no sábado que tava me procurando no direct pra lidar com essa situação. E ela falou, eu perdi clientes no meu trabalho por conta disso. Porque a pessoa fica tão naquela dor que aquilo vai impactando na vida como um todo. E eu sei porque eu passei por isso também. Sim. Sabe? Isso vai impactando. Ela diz, reflete, né? Reflete na forma como lida com as crianças. Tua energia, teu estado de espírito, tudo. Tudo. E daí a pessoa não sabe mais como recomeçar, sabe? E daí, olhando para esse mental e para o emocional, aí eu comecei a tomar novas ações na minha vida. Criou um foco.
criar novos sonhos, novos objetivos. Coisas que eu queria muito fazer quando estava com ele, mas que por algum motivo eu não me permitia. Né? Vou te dar o exemplo até de tocar piano, que foi uma coisa que eu aprendi depois dele. O próprio esporte, que era uma coisa que eu gostava muito, mas não me dedicava tanto a isso, né? E hoje, isso até se tornou uma referência, parte de quem eu sou. Até dá pra dar uma ênfase nisso aí com 2 filhos? Com 2 filhos, exatamente, né? Com 2 filhos. Então, assim, quem é mãe aí sabe como é que é o corre-corre de ter 2 crianças. Nossa, bastante, né? Escola é tarefa, e daí tendo que dar conta disso tudo em maior parte do tempo sozinha. Porque eu já até moro numa cidade em que é só eu e as crianças, né? A gente se mudou também de cidade, então é desafiador. Mas foi esse alinhamento, e daí colocar isso, né? Os meus pensamentos, os sentimentos, as minhas ações na direção da minha vida, né? Daquilo que eu queria construir, sabe? Que fez assim, ó. Nossa, ali foi realmente... Eu até brinco, superar em tempo recorde, porque ali a coisa voou. Sim. Sabe? Então, fez toda a diferença. Olha, que é difícil, né? Acho que a pessoa, quando ela vive a vida... Vocês tiveram um casamento, né? Filhos, toda uma construção para da hora terminar e superar tudo isso. Exato. É muito difícil. Dicas para as pessoas que estão passando, talvez, por essa fase hoje de terminou o relacionamento. Pelo menos alguma coisa para as pessoas entenderem de que forma a Ju trabalha. Então, assim, a maior dica que eu já dei foi isso que eu falei das capacidades mentais, né? Você precisa se observar. A gente acredita que relacionamento tem a ver com tudo que o outro fez pra gente, aquilo que ele falou pra gente. E, na verdade, o relacionamento tem a ver com nós mesmos, com a forma como a gente lida com a gente e com o que o outro tá nos trazendo, sabe? Uma coisa muito importante, e eu diria que é essencial, e é onde desenvolvemos a autoestima e a autoconfiança, é entender o nosso valor pessoal. Quando a gente termina uma coisa importante, o nosso valor pessoal. Qual é o seu valor pessoal? Você que está em casa, pense agora em 3 qualidades suas. Você vai ficar lá, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Você sabe? Tarefinha aí. A gente termina um relacionamento e a gente fica com a nossa imagem de valor pessoal, a nossa imagem pessoal, muitas vezes abalada. Pelo que o outro acreditava, pelo que o outro falava, ou, né, por um tempo, às vezes, tem relacionamentos complicados, abusivos, em que, né... Eu ia perguntar isso aí do relacionamento abusivo, porque muitas pessoas, né, vamos supor assim, o teu não foi o caso, mas às vezes a pessoa termina com a outra e ainda derrama toda a carga negativa sobre aquela pessoa, como se fosse a culpada de tudo, né? Exatamente. Você não vai encontrar Você não vai encontrar mais ninguém. Ninguém, ou até já vi conhecidas com 2, 3 filhos e ninguém vai te querer com filhos e tudo mais. O abuso, né? O abuso das palavras também. Em relação ao outro, isso mesmo. Isso vai afetando a forma como a pessoa se vê. Caso ela deixe, caso ela não saiba como lidar com isso. Então, se você puder trabalhar em uma coisa essencial, trabalhe na forma como você se enxerga. Trabalhe na imagem que você tem de você mesmo. Na imagem do seu valor pessoal. Quando o outro fala alguma coisa para nós, se eu dissesse para ti que o teu nome não é Tamares, que o teu nome é Joana, tu ia se importar? É uma coisa que é tu que tá achando isso, não eu. Isso. Mas quando eu chego pra ti e falo algo sobre a tua aparência, sobre a forma como você lida com as pessoas, com as coisas, sobre a pessoa que você é, afetando a tua identidade, isso mexe demais. E, em teoria não deveria, porque o teu nome é a tua identidade, né? Mas quando eu falo sobre características, isso mexe muito. Então a gente tem que aprender a criar na nossa mente a ideia de quem nós somos, sem que isso vá se afetar pelo que o outro acredita. E isso é treinável. Eu não nasci cheia de autoconfiança. Eu não nasci cheia de autoestima, amor pessoal. Não, isso é treinável. Eu vou aprendendo isso ao longo da minha vida. Então, se tem uma coisa que a pessoa tem que incansavelmente trabalhar, é
a forma como ela se percebe, a ponto de entender o seu valor e não permitir mais que outra pessoa diminua quem ela é. Às vezes a outra pessoa vai fazer até sem querer, mas não permitir mais. E isso é essencial para quando a gente quer depois, porque todo mundo quer ter um novo relacionamento a partir, né? Ninguém quer terminar ninguém quer e ficar nunca sozinho. mais vou me envolver com alguém. As pessoas até falam isso, né? Agora eu não quero mais ninguém. Mas depois a pessoa vai querer. Ninguém Quando quer ela ficar entender. sozinho. E os relacionamentos existem pra gente evoluir, pra gente crescer. É uma forma de nós nos tornarmos melhores e a convivência é boa, sabe? Eu continuo acreditando no amor, eu continuo acreditando nos relacionamentos. Hoje eu acho que até mais do que nunca. Olha, é realmente uma superação, né? Quem tá aí em casa assistindo, porque é difícil. É não deixar a dor tomar conta de quem eu sou. Eu não preciso deixar que uma experiência ruim defina toda a minha vida. E é isso que a maioria das pessoas faz. Aquele não deu certo, então eu olho para aquele, não deu certo, ou eu não vou mais me entregar no próximo, ou eu vou, sabe? Mas o que acontece muito com as pessoas é... terminou o relacionamento, daí começa com outra pessoa. Que a gente falou assim, vai o ciclo e... O ciclo dos relacionamentos fracassados. Nossa. Foi lá, porque no início se mostra uma pessoa e depois, claro que acho que todo mundo quando começa dá uma segurada em algumas coisas, mas assim, se mostra ser um outro tipo de pessoa para agradar a outra e depois vai passando o tempo, tu não consegue mais viver, tipo, naquele, por exemplo, como é que se fala pra ser ator, atriz, né? Naquela encenação. Naquela encenação. Gente, não vi a palavra. Mas, né, é difícil isso também. Pra gente perceber o outro, a gente precisa se perceber, se conhecer. Então, pra eu saber quem eu quero me relacionar, eu preciso me conhecer. Se eu me conheço, eu vou conseguir perceber se o outro tá encenando ou não, sabe? Vou dar um exemplo prático meu. Hoje eu me tornei uma atleta, né? Sim. Gosto de atividades físicas e acho que elas são essenciais para a superação. Dica aí. Fazem o término se tornar quase automático, porque liberam neurotransmissores, liberam hormônios de bem-estar que a pessoa não consegue sozinha, às vezes, sentir nesse momento, né? Mas hoje, voltando, né? Hoje eu me tornei atleta. Adianta eu querer namorar com alguém que não suporta esportes? Não. Mas eu precisei me conhecer para entender do que eu gostava, para então começar a perceber as outras pessoas. E, gente, eu vou conhecer alguém, a pessoa não vai ter como fingir ser atleta. A pessoa não vai ter como fingir que gosta de uma coisa ou outra por muito tempo. Só que quando a gente também não tá carente e desesperado, querendo apenas colocar uma pessoa no lugar de outra, tu consegue ter o tempo necessário para conhecer outra pessoa, para observar. Quando eu falo do ciclo dos relacionamentos fracassados, é porque é muito assim, né? Eu tô com uma pessoa agora. Aí eu terminei. Aquilo acabou comigo. E eu já vi várias pessoas acontecendo isso. 2 meses depois, eu tô com a outra pessoa revivendo o mesmo ciclo. A mesma coisa. O cara falando a mesma coisa. E eu colocando todas as expectativas de esperança, né, de felicidade em cima da outra pessoa de novo. E de novo, eu já vi pessoas repetirem em um ano 5 relacionamentos com pessoas diferentes. Não é todo mundo que acontece isso, né? Mas hoje em dia com as redes sociais, a pessoa vai conhecendo, sabe? Não se dá tempo de observar a outra pessoa. A forma como ela tá com você, mas a forma como ela lida com os outros. Uma pessoa não tem como usar uma máscara 100% do tempo. Tu vai observar mais como ela lida com os outros do que contigo. Ali ela quer te conquistar. Mas tem pessoas que ela já conquistou na vida dela. Como ela lida com os pais, com os familiares, com os filhos, com o antigo relacionamento. O que é prioridade pra pessoa, o que é prioridade, sabe, é no dia a dia que tu vai observando. Até como a pessoa se comporta nas redes sociais. Ele tá ali dando like, mas ele tá dando like em ti, na tua amiga, na outra. Esse homem, e aqui eu tô falando específico daí pra mulher, né? Ele não sabe o que ele quer. Ele tá olhando simplesmente o que tá de fora. Homens que sabem o que querem não vão ficar dando like em todo mundo.
Homens que têm objetivos bem definidos, que têm valores pessoais fortes, não vão dar like em todo mundo. Eles sim também entendem o valor deles. E já tá acabando aqui, Ju? Meu Deus, o tempo passou aqui, gente, Boa. papo e papo, né? Muito bom. Deixa aí teu arroba, onde as pessoas te encontram. Isso, as pessoas podem me procurar no Instagram, né? ju.bittencourt.oficial. Até tu vai deixar, né, Deixo o arroba depois lá também. para ficar mais fácil. Mas lá eu compartilho várias formas da pessoa usar esse momento, usar as capacidades mentais, o emocional, as ações dela, o que fazer para superar o término. De uma forma que aquilo seja mais rápido, que ela não se mantenha presa naquelas situações. Seja leve. Seja leve. E muito mais do que isso. Que esse fim impulsione essa pessoa a se tornar uma pessoa melhor. A conquistar os sonhos dela, conquistar o que ela deseja para a própria vida. Para, sim, trazer, encontrar a pessoa que vai estar coerente com isso e, com certeza, ser feliz, estar num novo relacionamento que a faça feliz de uma forma completa. Legal. Obrigada, Ju, pela tua participação. Obrigada pelo convite. E aí fica aí mais uma motivação para vocês com uma inspiração da Ju, superando o final de um relacionamento.